Olá, meu nome é Gabriel Souto, tenho 23 anos e sou um viciado em aposta. Esse vídeo me veio à mente para tentar ajudar as pessoas de alguma forma, assim contando meu relato, as coisas que aconteceram na minha vida, os erros que eu cometi, a pessoa que eu acreditava que eu era e a pessoa que eu sou hoje. E isso é mais um vídeo de conscientização, tentar ajudar as pessoas de alguma forma, porque eu sou viciado em aposta. Eu sei o quão difícil para as pessoas é conviver com esse vício e também para a família ou para as pessoas próximas que convivem com pessoas que também possuem esse vício. Vou contar um pouquinho do meu relato, de como eu entrei nessa, o quanto de dinheiro eu perdi, quanto de dinheiro, infelizmente, eu roubei da minha família. É uma frase forte, mas é isso que aconteceu. Vou tentar explicar de maneira rápida, porque é um relato um pouco longo, mas vou tentar fazer com que caiba nesse vídeo, né? Porque para que as pessoas assistam o meu relato e assim consigam ajudar o próximo ou se ajudar também. Eu comecei a apostar em 2020, assim que terminou a minha escola. Eu assistia a um streamer chamado Gaules e jogava e assistia jogos de Counter-Strike, que é um jogo de tiro. E nesses jogos tem times, e nesses times tem campeonatos. E nesses campeonatos você pode apostar em qual time vai ganhar. E eu assistia muito esses campeonatos. E eu acreditava que eu tinha potencial para poder ganhar dinheiro com isso, porque eu tinha ciência de qual time era melhor, qual time era pior, e etc. Nessa questão de análise, né? E eu comecei apostando pouco, 20, 30 reais, ganhava um pouquinho, perdia, e assim, depois eu fui pro futebol, porque tem dia que não tem jogo de CS, então eu apostava no time, apostava em outro, entrava nesses aplicativos de estatísticas para ver que time ganhou, que time perdeu, como tá a fase, etc. Todo esse papo, né, de análise estatística de apostas que hoje muita pessoa acredita que pode ganhar dinheiro com isso. Não que não possa, tá? Eu vou explicar um pouquinho disso mais para frente. E nisso eu tinha acesso à conta da minha avó, do banco, porque eu ajudava ela a pagar as coisas e etc. Assim, eu tinha essa confiança, porque é até meio chato falar sobre a minha própria pessoa, mas eu sempre fui um garoto muito bom. Eu não gostava de beber, não gostava de fumar, eu era na minha, fazia as minhas coisas quieto, gostava de estudar, não estudar na escola, eu tinha facilidade e por isso eu não estudava tanto, mas eu gostava de estudar filosofia, entender como é que funciona o mundo, e na minha cabeça, na época, eu estava construindo um caráter, um ser humano. Não, eu quero ser um ser humano de caráter, por isso eu vou estudar filosofia, vou entender como funcionam as coisas. E esse pensamento veio na minha primeira decepção amorosa, no qual eu senti uma dor tão grande que eu não conseguia entender, cara, como é que essa menina me fez sentir essa dor tão grande. E foi por isso que eu comecei a estudar, comecei a ler livros, comecei a tentar entender como funciona a minha mente. E nessa de estudos eu conheci uma filosofia muito importante para mim, assim, sabe? Que acredito que possa ajudar também muitas pessoas, que chama a filosofia estoica, que basicamente, encurtando muito o que é a filosofia, é você entender o que você pode ou não controlar. E a única coisa que você pode controlar é você mesmo, é as suas emoções. E isso me fez entender que aquela angústia que eu estava sentindo e estava culpando a menina por isso, não era culpa dela, mas era culpa minha. Quem colocou as expectativas em cima dela em algo foi eu, não foi ela. Então é nós que colocamos nossas expectativas em algo e às vezes se algo não corresponde àquilo que a gente acredita, a gente começa a culpar as outras pessoas, culpar tudo menos a gente. Então isso me fez entender o poder que eu tenho sobre mim e sobre as minhas emoções. E isso vai de muito encontro com o vício, que logo depois eu virei viciado. Basicamente, a filosofia estoica é uma antítese do que é o vício, né? Porque você pode, entre aspas, parar de jogar a hora que você quiser, porque está sob o seu controle. E eu acreditava muito nisso, nesse viés.
E por isso eu comecei a jogar, a tentar entender as estatísticas. E a primeira vez que eu peguei um dinheiro grande foi R$ 3.000, que meu pai me deu para me comprar um computador. Eu peguei esse dinheiro, ganhei um pouquinho e depois logo perdi. E quando vai aumentando o valor da aposta, o dinheiro vai perdendo valor. Isso acontece muito com as pessoas. Então a pessoa começa com 10, com 1, com 2, com 10, com 30 e... Desculpa, eu não vou cortar esse vídeo porque eu não sei editar nada, desculpa mesmo. E isso, a pessoa vai perdendo essa percepção do valor do dinheiro, conforme ela tem acesso. Então às vezes ela ganhou uma rescisão ali de um emprego que ela estava, 10 mil, 20 mil, e vai jogar esse dinheiro, aí ganha 40. Então assim, aquilo entra na cabeça de uma forma, eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu sou bom nisso. Eu sou um apostador, eu sou um viciado em apostas esportivas, ou seja, Counter-Strike, futebol. Eu sou um viciado nesse aspecto, porque eu sempre fui uma pessoa um pouquinho racional demais, sabe? Eu sempre pensava nas coisas, essa questão de análise, e infelizmente eu me considerava superior às outras pessoas num aspecto moral, que eu olhava as coisas com muita moralidade. Eu acreditava ser um ser superior, não para os outros, sabe? Não demonstrar isso para os outros, mas eu tentava demonstrar isso muito para mim me manter firme. Porque por traumas do passado eu sempre tive muito medo da rejeição, de ser rejeitado. E foi por isso que eu comecei a jogar também, porque minha família é de uma origem humilde. A minha avó hoje tem uma condição financeira muito boa, no qual é o patrimônio que ela juntou hoje, que eu perdi praticamente tudo. Mas ela foi uma pessoa que muito humilde, lutou bastante para poder criar tanto a minha mãe quanto o meu tio. E até hoje ela tem trauma com o dinheiro. Então ela vai no supermercado, ela procura as coisas mais baratas, qualquer coisa, uma roupa que ela vai comprar, ela procura a roupa mais barata, com aquela identidade ainda dentro dela que ela pode ficar pobre. Isso me doeu ainda mais por tudo que eu fiz. Mas sem enrolação, como as coisas aconteceram. Eu perdi esses R$ 3.000 e aí eu ganhei um pouquinho, aí eu tinha acesso ao banco da minha avó, que ela não via, que era um banco Itaú, e ela tinha um crédito lá de R$ 7.000, e eu comecei a jogar com esse crédito. Eu joguei, na época eu estava perdendo quase todos esses R$ 7.000 e eu acreditava que eu ia morrer. Eu passava a madrugada jogando, e quando você começa a perder, você começa a jogar em tudo, porque você quer ganhar. Não cheguei a jogar em tigrinho, que eu tinha esse pensamento de que a máquina que controla e não você, mas eu jogava em tênis de mesa, em tudo, e que eu não tinha conhecimento algum, só torcendo para a sorte me fazer recuperar esse dinheiro. Felizmente, na época, eu recuperei e depois ganhei R$ 20.000. E eu ganhei aquele dinheiro e aquilo me deu uma falsa sensação de que eu era bom. Eu perdi 10, mas eu ganhei 20, então eu sou bom. E assim, eu comecei a jogar. E no final da história, eu peguei esses 20 mil, não comprei nada, perdi tudo esses 20 mil. Esse era uma conta que estava em meu nome. Depois eu fui jogar numa conta em nome da minha mãe. Coloquei o CPF. Na época as bets não eram legalizadas, eu jogava numa bet bem famosa, que é uma verdinha que termina com 5. Acho que a maioria de vocês conhece, eu não vou citar o nome aqui, não para fazer propaganda, mas talvez alguma pessoa ainda não conheça e decida jogar por causa disso. Eu sei muito bem como funcionam os gatilhos do vício. E nessa conta da minha mãe eu comecei com R$ 100 e no final eu ganhei 50 mil. Como era aposta esportiva, a bet identificou que eu era um bom jogador. E quando você é um bom jogador nessas bets, para quem aposta em apostas esportivas, sabe que eles te limitam. Eles te limitam, então assim, você jogava R$ 2.000 em um bilhete, que é em um jogo, você não pode mais, você agora pode jogar só R$ 10. E esse dinheiro ficou preso lá na conta da minha mãe. Então assim, esse foi o único dinheiro que permaneceu comigo. E nisso eu já tinha aberto a porta de roubar da minha avó, mas eu ainda não sabia. Eu lembro muito bem como foi a primeira sensação de roubar. Eu acreditava que eu estava cometendo o pior crime do mundo, que eu ia ser preso. Mas quando você abre uma porta,
aquela primeira sensação de estar cometendo algo errado, ela vai indo embora, ela vai indo embora. A primeira vez, eu acredito também que um ladrão rouba, ele tem essa sensação, mas quando ele começa a roubar, aquela sensação de estar fazendo algo errado, ela vai indo embora. Obviamente, meu intuito não era roubar da minha avó e me beneficiar por causa disso. Na minha cabeça, eu ia pegar o dinheiro sem ela ver, ia devolver para ela e ia ganhar. O que eu ia fazer com o dinheiro, eu nem sabia. Porque eu fui descobrir depois que eu ganhei esses 50 mil reais. Porque eu estava jogando e aquilo não me trazia uma sensação de felicidade. Eu não estava feliz porque tinha ganhado 50 mil reais. Eu ainda estava com vontade de jogar. E a única coisa que eu queria fazer naquele momento era jogar. Ou seja, quando eu estava perdendo, a tristeza era tremenda. Mas quando eu estava ganhando, a tristeza ainda estava lá. E eu quero deixar uma coisa bem claro, antes de continuar com o relato, que esse é um relato pessoal, tá? Do meu indivíduo, do Gabriel. Então talvez eu esteja falando alguma coisa aqui que não faça sentido para você. Porém, depois de tudo que eu vivi, eu acredito muito na individualidade. Então, uma coisa que talvez seja gatilho para mim, talvez não é para você. E por isso eu tô contando aqui a maneira no qual eu enxergo as coisas, não que seja verdade, tá? É a minha verdade, que talvez amanhã eu mude, depois de amanhã mude, e a gente tá sempre nessa evolução. E quando eu ganhei 50 mil, minha mãe recebeu esse dinheiro, eu já falei para ela que estava viciado, e ela me recomendou entrar no JA, que eu indico para vocês também, que é os Jogadores Anônimos. Eu entrei no JA durante 2 dias. E as histórias que eu via, para mim não fazia sentido aquilo ser real. Pessoas perdendo 300, 400, 500 mil, pegando dinheiro de família. Eu já estava fazendo aquilo, mas eu estava ganhando. E o que as pessoas ali falavam muito era sobre o tigrinho. E na minha cabeça eu não jogava tigrinho, porra. Então eu era uma pessoa superior. Eu tô contando aqui, não que eu pensava na época desse jeito, mas assim, é o que no inconsciente as pessoas pensam para poder fazer a merda. Você se sente superior nesse aspecto, que você tá fazendo uma coisa que na sua cabeça você tem conhecimento. Nisso, com esse dinheiro eu me mudei para uma casa, comprei aquela televisão que está ali atrás, o sofá que eu estou sentado agora, uma cama, uma geladeira, e micro-ondas, uma air fryer, esse tipo de coisa. Foi a única coisa que me sobrou. Depois disso, eu joguei e perdi novamente. Foi aí quando perdi tudo que eu tinha. E na época foi uns 50 mil reais do banco da minha avó. Que ela tinha um saldo muito maior do que isso. Mas foi o primeiro dinheiro que eu perdi e ela descobriu. E quando ela descobriu, eu acreditava que eu ia ser expulso de casa, que minha família ia me rejeitar. Não me colocando numa situação de vítima, mas na minha cabeça era isso que ia acontecer, até pelo valor que minha avó dá ao dinheiro. Então eu acreditava que a minha vida tinha acabado, que eu tinha destruído, que eu tinha roubado. Era a primeira vez que eu tinha roubado alguma coisa da minha família. Quando eu era pequeno, eu tinha 10 centavos na mesa, eu perguntava se podia pegar. E o que mais me doeu era quem está sendo eu agora? Uma pessoa que falava que queria construir caráter, agora está roubando da própria família para poder sustentar um vício? Quem é esse cara? E o que mais me doeu não foi o dinheiro que eu perdi, até porque o dinheiro não era fruto do meu trabalho, era fruto do trabalho de outra pessoa, da conquista de outra pessoa. Então, eu não tinha essa sensação de perda de tempo, que muitos de vocês provavelmente têm, de construir um patrimônio de, sei lá, de 10 a 1 milhão de reais e perder isso em uma semana, em virtude do jogo. É como se você perdesse 10, 20, 30 anos da sua vida em uma semana. Eu não tive esse sentimento. Tô sendo bem sincero com vocês quanto àquilo que aconteceu comigo na época. E a única coisa que eu pensava é que eu tava me matando, basicamente, de quem é o Gabriel agora, o que o Gabriel tá fazendo. E eu tive muitos pensamentos suicidas, porque eu acreditava que eu não tinha mais jeito. Porque uma pessoa que falava sobre caráter, queria construir um caráter para poder ser um ser humano melhor, tá roubando da sua própria família, é algo inimaginável. Assim como muitas vezes minha família me falou, óbvio que no momento de raiva,
que ladrão, ele rouba fora de casa, não dentro de casa. Isso é uma verdade. E aquilo me fez sentir culpa por muito tempo. Logo depois disso, aí veio, antes de continuar, o final dessa primeira recaída, não recaída, mas dessa descoberta. Aí veio a primeira sensação que eu tive que mudou completamente a minha vida. Que minha avó não se importou com o dinheiro que eu perdi. Ela estava se importando se eu estava bem ou não. E aquilo não entrava na minha cabeça, porque como pode eu roubar alguém e esse alguém ainda se preocupar se eu ainda estou bem ou não, e não preocupado com o que eu perdi dela, o que eu roubei dela. E foi aí a primeira vez que eu posso admitir para vocês que eu me senti amado. Então, eu descobri o que é o amor aí. Foi a primeira vez que eu recebi algo, assim, não que eu recebi algo, mas que eu enxerguei que eu recebi algo sem nada em troca. Muito pelo contrário. Eu estava destruindo a vida dessa pessoa, que no caso era minha avó, e ela apenas me amava. E eu não entendi o porquê, sabe? Se aquilo era para me ajudar de alguma forma, a culpa foi muito maior do que se eu tivesse sido expulso de casa. Porque quando você dá um tapa na cara de alguém, e esse alguém vira para você e fala que ainda te ama, eu não consigo descrever essa sensação para vocês no caso. Depois disso, eu falei, não, agora eu vou me livrar. Olha para você ver o apoio que minha avó tá me dando, a sensação, o amor, apenas amando, sabe? Depois disso, eu joguei de novo. Eu sempre dava um jeito de ter acesso ao telefone dela, porque ela voltava a confiar em mim. Olha para você ver como é que é. Eu tinha roubado dinheiro e ela confiava em mim novamente. E no final de tudo, eu devo ter perdido uns 300 mil reais, mais ou menos. Eu não consigo definir para vocês o quanto de dinheiro que eu perdi da minha avó. Mas foi mais ou menos esse valor no final de toda a história. Eu estou resumindo a história, se vocês quiserem eu conto ela detalhada para vocês, porque eu quero falar como ajudar as pessoas também nesse aspecto, tá? Como você pode tentar sair dessa. Não que eu esteja livre, até porque uma vez viciado, sempre viciado, tá? E o que me salvou para mim não tirar minha vida, felizmente, minha mãe é espírita e eu também frequentei quando era pequeno uma casa espírita. O que o espiritismo prega é que quando você tira a sua vida, a dor ela não acaba, ela se intensifica. E foi por causa disso, não só por causa disso, mas também por esse viés que eu acreditava, que ainda hoje acredito, que eu ainda não tirei a minha vida e que jamais eu vou tirar. Porque eu sei o potencial que eu tenho e eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas com a história e com as coisas que eu vivi. Outra coisa que me deixou de pé também é que as esperanças da minha família não estavam no dinheiro que eu perdi em recuperar, mas sim em eu ficar bem, e eu estar vivo, e eu estar com eles. Por mais que eu me odiasse na época, que eu me considerasse um merda, um lixo humano, todo tipo de merda que você pode pensar, eu acreditava que eu era. E no fundo, eu tinha que me libertar dessa culpa, porque senão eu não conseguiria voltar a viver mais. Eu não conseguiria voltar como um ser humano normal se eu continuasse convivendo com essa culpa. De acreditar que eu sou merda, que eu sou um lixo, que eu sou um bosta. Cometi atitudes ruins, cometi. Mas é aí que eu fui entender o que é o vício. O que o vício faz nas vidas das pessoas. E eu, que era uma pessoa que apontava o dedo para todas as outras, a pessoa que está viciada em crack, a pessoa que está na rua, eu apontava, nossa, como aquela pessoa pode ter feito isso? Depois de toda a merda que eu fiz, que eu comecei a tentar, não a ser, tá? Mas a tentar ser humilde com as outras pessoas. Porque problemas são individuais. Ninguém sabe o que aquela pessoa estava passando naquele exato momento para poder se viciar em crack. Porque o vício não é uma constante, ele é um momento. Então, para a pessoa ser viciada, ela precisa de um momento ruim para poder iniciar aquele vício.
É uma bad que você tá, que um amigo te oferece uma maconha. É um momento ruim, tanto no trabalho, quanto na sua vida pessoal com a sua esposa, que alguém te oferece uma cocaína. É apenas um momento para que você comece a destruição. Quando você entende que é um momento, é quando você entende que você tem que tirar todas as distrações que você acredita que não tem, mas você precisa enxergá-las quando você é um viciado. Porque às vezes tem pessoas que não se viciam em aposta, conseguem jogar ali, ficar tranquilo, jogar esporadicamente. Tem pessoas que conseguem beber socialmente e não são viciadas. Então, é individual. O vício ele é individual. Cada um tem um sistema para poder entrar no vício. Porque basicamente o que é o vício? O vício é uma fuga. E outra coisa que aconteceu na minha vida também, que fez eu não tirar a minha própria vida, né? E continuar aqui para tentar ajudar outras pessoas a continuar firme. Porque vocês são capazes, nós somos capazes de vencer isso. É uma atitude. Você pensa que tá no meu controle, como é que eu não consigo sair disso? É que nem um relacionamento tóxico, é só eu sair, mas eu não consigo. O que está acontecendo comigo? Estou tentando fazer esse paralelo para tentar outras pessoas que não estão passando por essa realidade entender basicamente o que acontece na mente de um viciado, tá? E meu pai, ele faleceu há 2 anos atrás, fará 3 anos esse ano. Ele só tinha eu de filho. A história que ele faleceu é um pouco conturbada também. Se vocês quiserem, talvez eu possa contar um dia para vocês. Início, ele deixou um patrimônio para mim, uma casa que hoje deve valer uns 500 mil reais e um carro que hoje vale 50. E quando ele faleceu, graças a Deus, hoje eu tinha, não por um esforço que eu tenha feito, mas com o esforço de uma pessoa falecida, que no caso era meu pai, que não tinha esposa, só tinha eu de filho, deixou para mim, no qual eu perdi quase tudo, ou tudo, que eu entreguei a casa para minha avó. Hoje a casa é dela, ou seja, o futuro que meu pai deixou para mim, eu joguei no lixo, em virtude do vício. E sempre vem questionamentos. E se? Se eu não tivesse jogado, se eu tivesse entrado na faculdade lá atrás, eu não tivesse entrado nessa vida, acreditar que eu era uma pessoa boa em apostar, no qual eu não sou. E esse é basicamente o resumo da minha história. Hoje eu estou um pouco melhor, porque eu tenho como pagar a minha avó. A culpa ainda existe por tudo que eu fiz, eu ainda me questiono quem é o Gabriel, para que ele está aqui. Acredito muito que a gente está nessa vida, nessa terra, por um objetivo. Não só pessoal, mas para ajudar outras pessoas também. Então talvez uma visão que eu tenha, você não tem, talvez uma visão que você tem, eu não tenha. E assim a gente pode trocar informações, trocar consciência. Agora um pouquinho, né, tentar falar para vocês o que me ajudou, como eu penso hoje, o que acontece na minha cabeça hoje, muito relacionado ao vício. Depois de tudo, depois de tantas recaídas, eu entendi aquilo que eu falei um pouquinho atrás. Para você recair ou para você entrar em algo é apenas um momento. É a mesma coisa de você tirar a própria vida. Você precisa apenas um momento de consciência ou inconsciência para você ceifar a sua própria vida. E nisso que a gente precisa estar atento, tirar distrações da nossa vida. Se algo te leva àquilo, por mais que você goste muito desse algo, você precisa tirar isso da sua vida. Vou dar um exemplo. Desculpa. Vou dar um exemplo para vocês. Se você é um viciado em aposta e você tem e seu melhor amigo joga, mas ele não é viciado, ele é tranquilo, joga esporadicamente, às vezes ganha, às vezes perde, mas tá tranquilo, não joga o salário todo dele, não fica noite varado jogando. Ele é uma pessoa muito boa, um bom amigo.
Porém, se você é viciado em aposta, aquele cara ou aquela pessoa vai te levar a jogar. Então você precisa aceitar isso. Aceitar. Aceitar e deixar as pessoas ir. Então, tem pessoas que são excelentes, mas que não fazem bem pra gente. A gente precisa aceitar isso. Aceitar que tem pessoas que têm comportamentos que nos fazem mal, que podem nos levar ao vício. Mesma coisa de um relacionamento, se você é viciado em algo que a sua namorada ou a sua esposa bebe, ou ela tenta fazer um esforço para parar de beber para poder te ajudar, ou esse relacionamento não tem futuro, porque uma pessoa que se relaciona com alguém que bebe, mas não é viciado, mas você é, muito provavelmente você vai beber um copo de cerveja. Muito provavelmente você vai fazer a sua primeira aposta. Por que eu estou falando um copo de cerveja, uma aposta? Porque não existe eu vou jogar um pouquinho, não existe eu vou beber um pouquinho. O vício não funciona assim. A partir do momento que você joga, a partir do momento que você bebe, a partir do momento que você consome o seu vício apenas uma vez, é onde você abre a porta para você continuar jogando, para você continuar bebendo. Outra dica que eu dou para vocês também que estão tentando sair dessa, quando a gente está um tempo, né, quando passa a abstinência e você acredita que você está bem, não, eu estou 2 meses, 3 meses sem jogar, o ego volta. E quando o ego volta, você começa a acreditar que você é maior que o vício. Ou seja, você volta à amizade que joga. Não, agora que eu tô bem, vem cá, meu amigo, você que joga, pode ficar do meu lado aqui, não vou jogar mais, já tô bem, tô melhor. Você precisa ser humilde, de deixar muitas coisas irem e não voltarem mais. Porque essa é uma falsa sensação de ter controle. Sobre o vício, você não tem controle. Se você der brecha, ele vai entrar na sua vida. E se ele entrar na sua vida, ele vai tirar tudo. E tudo que eu digo é até a sua própria vida. Então, eu tô querendo criar uma comunidade para poder ajudar outras pessoas, porque é difícil ajudar dessa maneira genérica, sabe? É preciso entender a história de cada um para tentar ajudar de alguma forma. Às vezes é a própria pessoa que está buscando sair do vício, às vezes é a família que não aguenta mais, não que não aguente mais aquela pessoa, mas não aguenta mais viver esse sentimento de... É muito difícil. Eu não consigo descrever, é quando você tá com uma dor, mas essa dor tá em outro, e você não consegue ajudar aquele outro. É basicamente isso que acontece. Muitas vezes com um filho, muitas vezes com o marido, muitas vezes com a esposa. E na maioria das vezes você tem que soltar a mão dessa pessoa, porque chegou um ponto que ela não quer mais. Porém tem jeito. Eu acredito que todos nós temos formas de poder sair desse vício. Não é algo rígido, concreto, no qual, se eu conseguir superar o vício dessa forma, então fulano também vai fazer dessa forma para superar. Não funciona assim. Cada pessoa, repito, tem a sua individualidade. E a gente precisa conversar, entender. É muito importante. Eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, mas eu sou uma pessoa com experiência real do que está acontecendo. Estou disposto a ser ajudado, estou disposto a ajudar outras pessoas também, a gente compartilhar conhecimento, porque, digo e repito, juntos nós somos mais fortes. Se você não tem uma família, se você não teve o privilégio que eu tenho de ter uma família te apoiando do lado, de estar contigo, vamos criar uma comunidade, vamos criar uma família, para que nós consigamos sair dessa, ajudar outras pessoas a sair dessa também. Porque o primeiro passo é você reconhecer que você é viciado. Tem muita gente que joga, tem muita gente que é alcoólatra, mas não reconhece a sua própria fragilidade. Infelizmente. Vamos tentar ajudar essas pessoas. E é por isso que hoje eu fiz um breve relato
já está com quase 30 minutos de vídeo. Não quero fazer um relato muito grande. Se esse vídeo chegar a uma pessoa que seja para poder ajudá-la de alguma forma, eu conto com vocês, vou deixar meu contato aí embaixo, vocês podem deixar o contato de vocês também. Vamos criar um grupo, vamos criar uma comunidade para se ajudar e ajudar outras pessoas também. Eu acredito que eu ainda tenho mais conhecimento a passar por tudo que eu passei, mas aqui o vídeo vai ficar muito grande, então se vocês quiserem, a gente conversa no WhatsApp, eu posso fazer outro vídeo também, assim, se vocês desejarem. Um abraço e os